Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós celebramos no Carmelo a festa de São Simão Stock. Nós queremos aproveitar essa oportunidade para falarmos sobre a importância da vida religiosa na igreja. Inclusive, nesta festa de hoje, nós lemos essa passagem do Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, versículo 27. E ali você escuta a palavra de Jesus que diz: todo aquele que deixa pai, mãe, esposa, filhos, campos, propriedades, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e a vida eterna. Então é muito bonito nós lermos essa passagem do Evangelho e nos recordarmos de que aquele que deixa todas as coisas desse mundo por causa de Cristo vai receber muito mais nessa vida e a vida eterna. Então é nisso que consiste a vida religiosa. A vida religiosa consiste numa perda, consiste numa entrega, consiste num ato de vontade da pessoa dizer: eu deixo a minha vida e eu sigo a Cristo. De tal forma que agora, dentro dessa morte, é Deus que decide o dia de amanhã. Eu simplesmente vivo cada dia para Ele. Então isso é muito bonito. Inclusive, nesses dias eu estou em viagem para pregar um retiro sobre esse tema que é muito interessante também, que é a preparação para a festa de Pentecostes. Então, nesse contexto, nós falamos dos dons do Espírito Santo, nós falamos da vida espiritual e nós apresentamos também a vida religiosa como um dom do Espírito Santo para a igreja. Por isso que nós falamos de carisma. Carisma é algo que vem do Espírito Santo e que dá para a pessoa a possibilidade de viver uma vida elevada dessa realidade da Terra. Então aqui nós podemos ver também como é bonita a vida de São Simão Stock. Este santo carmelita que viveu no século XIII foi uma pessoa totalmente consciente da importância e do mistério da vida consagrada. De fato, quando ele tinha apenas 12 anos de idade, ele se despediu dos seus pais para sempre, dizendo: eu vou partir para a solidão. E ele então arrumou as coisinhas que ele achava que eram necessárias, se despedindo da sua família, foi para uma floresta. E ali São Simão encontrou uma árvore grande que tinha uma parte oca, e ali dentro dessa cabana ele fez a sua casa. Então, vivendo ali uma vida austera, uma vida recolhida, uma vida totalmente retirada do mundo, Simão rezava dia e noite na presença de Deus. E cada dia ele aprendia o quanto é bonito, na solidão, escutar a voz do Senhor. No meio da natureza, no meio da simplicidade, no meio da pobreza absoluta, ele vivia sempre buscando a face de Deus. E ele perseverou nessa vida solitária durante 20 anos, comendo as raízes, os frutos da floresta e vivendo completamente afastado de tudo aquilo que pudesse tirá-lo do conhecimento e do amor de Cristo. Depois desse tempo, ele se sentiu chamado a vir se encontrar com os religiosos carmelitas, que justamente na ocasião estavam chegando na Inglaterra para fundar o primeiro mosteiro carmelita naquele país. Então ele veio até eles e recebeu o hábito dessa nossa ordem. Depois de alguns anos, São Simão veio com outros religiosos viver no Monte Carmelo.
onde ainda havia um grande mosteiro que era a casa-mãe desta ordem. E ali no Monte Carmelo ele também procurou servir os outros, procurou dar um exemplo de humildade, de mansidão, de paciência, de piedade e de amor. E depois de algum tempo, quando morreu o prior geral, que era o beato Alano, São Simão foi escolhido como o prior geral da ordem. E ele, que amava tanto o silêncio e a solidão, quando percebeu que era a vontade de Deus dele assumir esse cargo para dirigir essa ordem, então ele aceitou ter essa vida extremamente dedicada, essa vida ativa, essa vida de viagens, de visita aos conventos, de atendimento aos irmãos e de fomentar o crescimento da Ordem da Virgem Maria na Europa. E justamente naquela época havia uma grande oposição de outras ordens religiosas, que estavam com inveja dos carmelitas e procuravam um modo de extinguir esta ordem com argumentos canônicos. Então foi assim que São Simão, movido pela angústia, pela tristeza e por um sentimento de dor, de imaginar que essa ordem poderia acabar, então ele começou a rezar numa vigília de oração. E ele pedia a Nossa Senhora que sustentasse a ordem. E rezando, ele compôs esse verso: Flos Carmeli, vitis florigera, splendor celi, virgo puerpera, mater mitis, sed viri nescia, carmelites da privilegia, stella maris. Então, esses versos nós cantamos, e isso é o poema composto por São Simão Stock para homenagear a Mãe de Deus. Então é bonito ver que São Simão rezava e louvava Nossa Senhora ao mesmo tempo, dizendo que ela é uma mãe humilde, que ela não conheceu o homem, e pedindo que ela desse um privilégio para os carmelitas. Então, de fato, depois daquela fervorosa vigília de oração, a Mãe de Deus apareceu para ele. E ela veio acompanhada de uma multidão de anjos, e ela entregou para São Simão o escapulário da nossa ordem, dizendo: recebe, meu amado filho, este escapulário como sinal da minha fraternidade, da minha união com todos os carmelitas. Então, com isso, São Simão foi propagando a importância desse escapulário para que as pessoas pudessem se salvar revestidos desse hábito, que é um sinal da proteção de Nossa Senhora e, ao mesmo tempo, é um símbolo dessa presença da Mãe de Deus para com aqueles que rezam, porque a Ordem da Virgem Maria é dedicada à oração, como ela mesma, Mãe de Deus, dedicou toda a sua vida à oração. Então, como Nossa Senhora ama muito a vida consagrada, e ela abençoa todos os filhos e filhas que são dedicados a Deus numa vida de penitência, de sobriedade, de afastamento do mundo. Então ela nos deu esse escapulário como um privilégio, como um incentivo para nós não nos desanimarmos diante das adversidades e das tentações. Então foi assim que surgiu o escapulário do Carmo. E foi assim que a ordem se propagou por todos os lugares, e ainda na época em que o padre Frei Simão, que nós chamamos de Stock, porque ele vivia lá naquele toco, quando ele era jovem, dentro daquela árvore. Então, esse grande prior da ordem, São Simão Stock, governou tão bem a ordem e fomentou tantas vocações que só no ramo masculino
eles tinham 300 mil religiosos. Então quer dizer que é uma coisa admirável, porque nem se compara com aquilo que nós temos hoje em dia. E São Simão também começou a promover a Ordem Terceira. E foi assim que ele deu o hábito a várias pessoas que buscaram se consagrar à Virgem Maria através da Ordem do Monte Carmelo. E ele também dirigiu outras mulheres que se dedicaram totalmente à vida religiosa, como, por exemplo, a beata Joana de Toulouse, que viveu uma vida recolhida e guardou sempre a sua virgindade, buscando rezar na presença de Deus durante a sua curta vida de apenas 30 anos. Então, é bonito nós analisarmos todas essas coisas e pedirmos a Deus, através da intercessão dos seus santos, dos seus queridos, dos seus consagrados, que foram amigos de Deus, que foram amigos de Cristo, que eles nos ajudem na batalha dessa vida. Porque, de fato, há muitas ilusões e há muitos perigos para a nossa salvação. E quando nós vemos a vinda de São Simão Stock, tão repleta de amor, tão repleta de dedicação, e quando nós vemos o quanto ele amou a Virgem Maria e o quanto ele viveu uma vida pura e uma vida elevada, então nós ficamos cheios de coragem e cheios de entusiasmo para o serviço de Deus. E assim também nós podemos hoje, no nosso tempo, mesmo que seja um tempo de dificuldade, um tempo de apostasia, um tempo de muitas contradições, nós podemos amar a Deus de todo o coração e propagar a devoção a Nossa Senhora e fazer com que as pessoas tenham entusiasmo de viver nesse combate pela fé. E, sobretudo, buscar, no meio das pessoas que são devotas e que têm um coração puro, as vocações para a vida religiosa. Porque a vida religiosa é extremamente importante para a igreja. E sem a vida religiosa, a igreja vai morrendo, como se fosse uma planta que não tem uma terra boa, que não tem uma terra adubada e que não tem um tratamento bom. Então essa planta vai secando até morrer. Então, graças a Deus, cada vez mais os religiosos estão buscando a verdadeira fé, estão buscando as origens das suas ordens e estão se dedicando, em muitos lugares do mundo, a restaurar a liturgia tradicional e todos os valores que a Igreja Católica perdeu a partir do Vaticano II. Então isso nós vemos em muitos lugares. Inclusive nós recebemos uma notícia muito boa de que um convento de clarissas na Espanha se converteu à verdadeira fé católica, percebendo que Francisco não é um verdadeiro Papa, e essas irmãs agora estão dando um testemunho bonito de que nós devemos lutar pela Igreja e nos afastar dessas falsas autoridades para buscarmos um verdadeiro Papa que seja eleito conforme aquilo que a Igreja Católica pede. Então nós rezamos por essas irmãs, para que Deus dê força para elas no momento dessa contradição, porque elas serão muito perseguidas, e rezemos também por todos os religiosos e todas as religiosas no mundo inteiro, especialmente aqueles que se dedicam à vida de oração, para que eles não desanimem, para que eles não abandonem o Senhor, para que eles não desistam dessa vocação sublime que é dada por Deus para que eles sejam verdadeiros guardiões da fé e verdadeiros ministros da palavra de Deus, não só com a palavra, mas com o exemplo. Então pedimos a Deus por cada um, por cada vocação, por cada criança que é chamada à vida consagrada. E pela intercessão de São Simão Stock e da Virgem Maria do Monte Carmelo, que desça sobre todos os religiosos e sobre todas as religiosas no mundo inteiro a bênção, a proteção, a graça da perseverança e todos os dons do céu e todos os dons do Espírito Santo,
para que eles possam cumprir plenamente a sua missão. E com a ajuda dos religiosos e religiosas, a igreja seja restaurada. E a graça de Deus e do Espírito Santo seja difundida no mundo inteiro a todos os corações que estão secos, que estão tristes, que estão desanimados e que perderam a fé. E que Deus seja bendito para sempre, através da gloriosa e sempre Virgem Maria. Amém.